A luta constante para a maioria das pessoas, mesmo se você for cristão desde o dia em que nasceu ou se ainda está tentando encontrar seu caminho, o pecado parece ser um pesadelo interminável para a maioria das pessoas. Neste vídeo, vamos analisar os 6 pecados mais perigosos na Bíblia, e o último é o que a maioria das pessoas cometem sem perceber e então, sem mais delongas, vamos começar. Gostaria de começar afirmando claramente que não existe tal coisa como um pecado grande ou pequeno, todos os pecados são iguais aos olhos de Deus, não importa o quão grandes ou pequenos sejam. Embora isso possa parecer uma afirmação ousada, é factualmente verdadeiro. A razão é simples porque todos os pecados eventualmente levam a uma coisa: morte e separação de Deus. Muitas pessoas ao redor do mundo frequentemente cometem o erro de assumir que não são tão ruins quanto os outros porque pecam menos. Infelizmente, aos olhos de Deus, uma pessoa que comete um pecado e não se arrepende é tão ruim quanto alguém que comete 100 pecados e não se arrepende. Uma pessoa que olha para uma mulher com luxúria receberá o mesmo castigo que alguém que realmente cometeu adultério. Se você quer viver uma vida que agrada a Deus, você deve se abster de comparar pecados ou assumir que os seus são melhores que os dos outros, apenas porque você peça de forma diferente não o torna um pecador melhor que os outros. Por outro lado, embora todos os pecados sejam iguais diante de Deus, alguns pecados servem como portas abertas para todos os outros pecados seguirem, é por isso que vamos estar olhando para esses 6 pecados e por que eles são tão mortais. Então, sem mais delongas, vamos começar. O culto a ídolos é o primeiro mandamento que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, que diz que não devemos ter outros deuses além dele, e todo pecado que cometemos viola indiretamente ou diretamente esse mandamento. Todo pecado é, essencialmente, uma forma de culto a ídolos porque coloca algo ou alguém acima de Deus em nossos corações e mentes. Quando roubamos para comer, fizemos nosso ventre nosso Deus, e quando passamos horas obcecados com as vidas de celebridades, também as fazemos nossos deuses. Mas o culto a ídolos não se resume apenas a inclinar-se diante de itens físicos, é qualquer coisa que colocamos como mais importante que Deus em nossas vidas, coisas como dar nosso tempo e atenção às redes sociais, adorar o amor à fama e confiar cegamente no dinheiro pode se tornar um ídolo se permitirmos que venha antes de Deus em nossas vidas. Quando pensamos em culto a ídolos, podemos imaginar pessoas se curvando diante de estátuas ou oferecendo sacrifícios a falsos deuses, mas a verdade é que o culto a ídolos vai muito além disso, na verdade, é o principal de todos os pecados. Em segundo lugar, o orgulho é um pecado que muitas pessoas não percebem que estão afligidas, ainda que se insinuem em seus pensamentos e ações, muitas vezes disfarçado de confiança ou autoafirmação. É um sentimento intenso de superioridade sobre os outros que pode se manifestar de muitas maneiras diferentes, seja através de exibição ou menosprezo aos outros. É uma emoção insidiosa que pode nos surpreender sem ser detectada e ameaçar roubar nossa humildade se não a reconhecermos. Mas como você pode dizer se está lutando com o orgulho? É simples, verifique suas motivações sempre que estiver prestes a fazer algo. Deus coloca mais foco na razão por trás de suas ações e quando você olha muito profundamente, muitas das coisas aparentemente inocentes que você faz nascem do orgulho. Por exemplo, se como um cavalheiro você viu um pobre mendigo sentado à beira do caminho pedindo comida e você passou por ele completamente ignorando-o, mas então uma bela mulher o parou pedindo ajuda com algum dinheiro e você parou para ajudar aquela mulher bonita, Deus estará interessado principalmente em saber por que você ignorou completamente o pobre homem, mas escolheu ajudar a bela mulher. Ele examinará suas motivações para determinar se suas ações foram resultado de sua vontade de impressionar a jovem mulher. Se ele achar que isso é verdade, você será culpado de orgulho. Outro bom exemplo de orgulho pode ser se você precisasse comprar um telefone, mas decidiu comprar o telefone mais caro, não porque realmente precisava, mas porque queria que as pessoas vissem que seu telefone era o mais recente da cidade. Isso também é uma forma de orgulho, ou vamos dizer que você vê uma celebridade e frequentemente fantasia sobre estar em sua posição, isso também é uma forma oculta de orgulho. Portanto, a melhor maneira de determinar se você é orgulhoso é examinando suas motivações. Se você descobrir que está constantemente procurando se elevar acima dos outros ou provar que é melhor do que aqueles ao seu redor, as chances são de que esteja lutando com orgulho. As pessoas realmente não se importam tanto com você quanto você pensa que se importam, porque você vive sua vida tentando impressionar os outros.
Tudo o que você possui, alguém em algum lugar tem algo melhor. Em terceiro, blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que muitas pessoas frequentemente não pensam, e no entanto, é um dos pecados mais perigosos na Bíblia. É mencionado em Mateus 12. Neste trecho, os fariseus acusaram Jesus de usar o poder de Satanás para expulsar demônios, isso foi classificado como blasfêmia. É quando uma pessoa sabe e deliberadamente mente ou acusa o Espírito Santo de Deus, mesmo sabendo que é Deus quem está realizando o milagre. É importante notar que muitas pessoas cometem este pecado sem sequer perceberem. Por exemplo, se um pastor está realizando um milagre usando o genuíno poder de Deus e você começa a chamar os milagres ou o pastor de falsos, você está essencialmente cometendo o pecado de blasfêmia. Jesus foi ainda mais longe ao afirmar que qualquer um que comete este pecado corre o risco de nunca receber perdão, isso é especialmente verdade se você fizer isso de propósito. Isso significa que se uma pessoa comete este pecado, ela não pode ser perdoada, portanto, é um pecado que todos devem evitar a todo custo. Se você vir algo sobre o qual não tem certeza, pode ser melhor orar a respeito em vez de blasfemar ou dizer coisas que você não sabe, porque se você disser que é o poder do diabo quando na verdade é o poder de Deus, você pode ser culpado de blasfêmia. Quarto lugar, a ira é um dos pecados mais perigosos que um homem pode ter porque tem o poder de destruir não apenas a pessoa que a experimenta, mas também aqueles ao seu redor. É como o ácido que destrói tanto o recipiente quanto o conteúdo sobre o qual é derramado. Em Mateus 5:22, Jesus falou sobre não ficar com raiva do seu irmão sem motivo, isso significa que não devemos guardar raiva ou ira sem uma razão justificável. A ira em si é uma emoção, mas quando o diabo assume essa emoção, ela se torna perigosa. Para superá-la, é importante você evitar vê-la como normal. Muitas pessoas vivem o resto de suas vidas lutando com esse pecado porque assumem que é normal e parte delas, sem saber que, ao se envolverem em tal pecado, estão permitindo que o inimigo exerça sua natureza por meio de suas vidas. O problema com a ira é que ela é egoísta, tem o conceito de o eu, o que significa que sempre coloca o eu em primeiro lugar. A ira é frequentemente alimentada por sentimentos de frustração, decepção ou traição, que podem levar a decisões e ações precipitadas. A única razão pela qual você fica com raiva é porque alguém fez algo e você se sente justificado em retribuir com força. As consequências da ira podem ser graves, incluindo relacionamentos quebrados, problemas legais e até mesmo danos físicos ou morte. Quinto lugar. Ganância é a busca excessiva por bens materiais. É esse desejo insaciável de sempre ter mais e nunca se contentar com o que você já tem. Muitas pessoas ricas que você vê não são necessariamente mais felizes ou melhores do que você. Elas não andam tão livremente quanto você, não necessariamente dormem melhor do que você, e até mesmo podem não viver mais do que você. Elas vivem constantemente com medo de um dia perder tudo o que têm, vivem uma vida secreta de escravidão e tristeza. A verdadeira chave para viver feliz na Terra é dominar a arte de estar contente com o que você tem. Há inúmeras pessoas ao redor do mundo que não têm o que você tem e eles mal sobrevivem com uma refeição por dia. Se você pensa que é pobre, pense novamente, sua pobreza pode ser a riqueza de outra pessoa. E por fim, a luxúria. À primeira vista, a luxúria pode parecer inofensiva, apenas um desejo ou atração passageira por alguém, mas a verdade é que é muito mais profunda do que isso. É uma força que não busca consentimento, que não se importa com limites. Quando você luxúria por alguém, você está cometendo adultério com eles em seu coração, mesmo sem o conhecimento deles. É como um assassino silencioso se infiltrando em seus pensamentos e emoções, borrando as linhas entre fantasia e realidade. A luxúria é um espírito e quando você olha para alguém e luxúria por eles, o espírito maligno por trás dessa luxúria se envolve com a pessoa que você está luxuriando. É por isso que muitas vezes é chamado de espírito impuro, é um espírito que pode dominar seus pensamentos, suas ações e, ultimamente, sua alma. Porque a luxúria em si é um ato de adultério espiritual, também resulta em concepção espiritual. Isso significa que assim como uma mulher que concebe e dá à luz no reino físico, você também concebe e dá à luz no reino espiritual. A pergunta é, em que tipo de concepção sua luxúria gera? A resposta é dor, fracasso, lares e casamentos destruídos.
Isso significa que mesmo enquanto você anda em sua vida cotidiana, pessoas que luxuriam por você estão cometendo adultério com você. Você pode pensar que é apenas flertar inofensivo ou olhares inocentes, mas na realidade, está abrindo a porta para um espírito perigoso. Mas a boa notícia é que você não precisa ceder à luxúria, você pode superá-la buscando a ajuda de Deus e se cercando de influências positivas. Você pode treinar sua mente para se concentrar em pensamentos puros e edificantes e evitar situações que possam desencadear seus desejos luxuriosos. Então, aqui está. Se você ama nossos vídeos, sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal.